Olá, bem, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre problemas raros na coluna. Problemas raros na coluna, a gente sempre pensa uma hernia de disco, uma escoliose, uma espondilolistese, uma fratura na coluna. Sempre a gente pensa a respeito mais ou menos desses temas, né? Mas não. Essas não são problemas raros na coluna, são bastante frequentes. Eu vou falar aqui de patologias bem raras que nos acometem e muitas vezes temem ser disseminado essas informações até profissionais de saúde entenderem um pouco mais sobre esses problemas. Meu nome é Dante Jubilei, sou ortopedista e traumatologista, especialista em coluna e vou falar para vocês hoje sobre a respeito de problemas raros na coluna, que não são esses do dia a dia que a gente ouve falar. Bem, o primeiro deles é sobre uma síndrome, bastante frequente até, mas raramente ouve falar. Clipeofile, tá? Clipeofile é o quê? É uma malformação nas nossas vértebras, que muitas vezes essas vértebras não se dividem, elas nascem e são formadas uma grudadas nas outras, principalmente na coluna cervical. Elas vêm associadas com algumas alterações, como implantação baixa do cabelo, pescoço um pouco mais alado que o normal, e vértebras que são fundidas, grudadas desde a nascença uma com a outra. E podem atingir também outras áreas da nossa coluna, como a coluna torácica, inclusive a lombar está associada também com escolioses ou com cifoses congênitas. Então, uma patologia rara que necessita e merece uma avaliação de especialista para ver isso com muita calma. Uma outra patologia seria a espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante é uma doença reumatológica. O diagnóstico é feito pelo reumatologista, ele leva em consideração várias características que esse paciente tem para muitas vezes pontuar e chegar a um diagnóstico. Mas o maior problema para um cirurgião de coluna da espondilite anquilosante é os casos mais avançados em que o paciente apresenta uma alterações de deformidade rígida na coluna, como uma cifose rígida, e dificuldade para ver a linha do horizonte, o paciente só olha para baixo. Muitas vezes a gente tem que intervir nesse paciente para corrigir a postura dessa coluna para ele conseguir enxergar novamente a linha do horizonte, que isso é uma função extremamente importante do ser humano, estar em pé e olhar a linha do horizonte, olhar o rosto das outras pessoas. Então é uma outra patologia também rara, mas que causa alterações deformantes na coluna bastante importante, e dores também, né, que devem ser tratadas por um especialista e diagnosticadas também pelo especialista que seria o reumatologista. A mielopatia espondilótica cervical também é uma alteração rara, nome estranho, né, espondilopatia, é uma mielopatia espondilótica cervical. O que é isso? O excesso de alterações degenerativas que se formam na coluna, bico de papagaio, calcificações, hipertrofia de ligamento amarelo, né? Isso leva a fazer com que na coluna cervical, o canal central onde passa a medula, ele fique diminuído, né? Quando esse canal fica muito diminuído, ele causa alterações na medula, que são uma doença na medula, que é a mielopatia, uma alteração na função dessa medula. O paciente começa muitas vezes com um quadro de dificuldade para andar, perda de equilíbrio, alterações de controle de membros inferiores, de esfíncteres, de musculatura, apresenta hiperreflexia no exame físico. Isso deve ser diagnosticado e muitas vezes indicado o tratamento cirúrgico para esses casos. Então, mielopatia espondilótica cervical deve ser tratado com muito cuidado, com muita responsabilidade. São patologias muitas vezes, inclusive durante a cirurgia, bastante capciosas no tratamento cirúrgico. Exigem bastante experiência e existem riscos envolvidos ali bastante importantes. Uma outra patologia também que afeta a coluna, né, é a síndrome de Chiari, que é uma malformação estrutural do cerebelo em que ele se forma e ele passa pelo foramen magno, que é a base do crânio, né, onde comunica com o cérebro a medula, e ali uma parte do cerebelo ele se invagina para baixo, ele forma uma hérnia de cerebelo e começa a comprimir a medula ali bem no comecinho dela. Isso pode causar alterações bastante importantes e devem ser tratadas. Na grande maioria, colocado na balança os sintomas desse paciente cirurgicamente. Uma outra alteração é uma malformação de Arnold-Chiari do tipo 1, que é bastante frequente, associada a um cisto cheio de líquidos que se forma na coluna, e esse cisto ele pode crescer, causar uma pressão maior, esse líquido é o líquido natural da coluna, causando uma lesão na medula compressiva, né, de dentro para fora. Deve ser analisado com bastante calma, diagnosticado e tratado. E muitas vezes a do tipo 2 estão relacionadas também com uma patologia rara, que pode estar associada também a deformidades de coluna com hipercifose, hiperlordose e até escoliose. Pacientes com uma mielomeningocele, eles nascem com a medula pro lado de fora.
muitas vezes exigem tratamentos cirúrgicos já nas primeiras horas de vida, e no segmento desse paciente, cerca de mais ou menos mais de 90% dos casos evoluem com escoliose que necessitam de tratamentos cirúrgicos. São deformidades bastante importantes, extremamente deformantes do ponto de vista ortopédico, que não causa só deformidade na coluna não, nos quadris, nos joelhos, nos pés e tornozelos, bastante importantes que devem ser tratadas. E alterações também uroginecológicas extremamente difíceis de serem tratadas para esses pacientes. Bem, eu tentei pegar aqui algumas patologias bem raras para discutir hoje com vocês e falar para vocês que existem também outras patologias que devem ser alertadas à população em geral e principalmente os profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento desses pacientes para melhorar o atendimento, melhorar a conscientização das pessoas a respeito desses temas tão sensíveis. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.